Olá pessoal, meu nome é Tainara e eu sou a professora de Biologia aqui do Infotec. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre parasitoses humanas, especificamente as verminoses, que estão dentro dos filos helmintos, dos nemateumintos e plateumintos. E no vídeo de hoje nós vamos dar ênfase, destacar aí as verminoses que estão presentes no filo dos nemateumintos. Os nemateumintos têm como principal característica o corpo longo e cilíndrico, Então o corpo é meio arredondado. Vocês vão ver aqui na imagem os principais representantes verminoses, dos nemateumintos, e eles têm todos o corpo meio parecido. Mas dentro desse filo existem outros animais de vida livre que não são parasitas e existem outros parasitas também de outros animais, de cachorros, de gatos, beleza? Mas nós vamos tratar aqui dos parasitas humanos. Pessoal, mas o que é o parasitismo? O parasitismo é uma relação ecológica em que dois indivíduos se relacionam e um deles é prejudicado, nessa relação. Então, no nosso caso aqui entre humano e vermes, o humano vai ser sempre o prejudicado, vai sair sempre perdendo e o verme vai sair sempre ganhando, Sempre com vai tirar sempre um proveito ali do ser humano. Quais são as condições que permitem que esses vermes ainda existam, entre nós? Algumas condições sociais fazem toda a diferença para a persistência e para a maior incidência, maior ocorrência, desse tipo de infecção entre comunidades. Por exemplo, em locais mais abandonados pelo poder público, em que não há saneamento básico, em que a educação é prejudicada, as verminoses costumam acontecer mais frequentemente, tá bom? Então, locais que não têm coleta de esgoto adequadamente, que não tem tratamento de esgoto, que não chega água limpa, e que não tem uma educação muito voltada para a higienização e tal, costuma ocorrer com mais frequência esse tipo de doença, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a ascaridíase, Uma verminose que é causada pelo verme Ascaris lumbricoides, a lombriga, a famosa lombriga. E como dá para ver aqui na imagem, a fêmea ela é maior do que o macho. Por que que isso ocorre? Porque as fêmeas, elas normalmente carregam muitos ovos no corpo. Então elas precisam fazer o processo de ovoposição, então elas têm esse corpo maior para poder carregar esses ovos, para poder abrigar todos esses ovos, E aqui na imagem eles estão meio esbranquiçadinhos, mas no corpo, eles são mais avermelhados. Como que ocorre o ciclo dessa doença, então? Aqui está a imagem do ciclo dessa doença. Tudo começa quando você ingere um ovo contaminado pela larva. É importante aqui ressaltar que a larva ela vai ter 3 estágios, o L1, o L2 e o L3. E você só vai se contaminar quando você comer uma larva que está no estágio L3 de desenvolvimento. Então, um ovo que tem uma larva dentro em L3. Se você comer um ovo com uma larva L2 ou L1, ela não vai ser capaz de se desenvolver. Então, essa larva, ao ser ingerida, ela vai passar por todo o seu trato digestório e vai parar no seu intestino. No intestino, vou mostrar uma imagem para vocês aqui da boca da lombriga. Ela tem uns dentinhos, E esses dentinhos são capazes de perfurar o intestino e sair do intestino e cair lá na corrente sanguínea. Quando a lombriga cai lá na corrente sanguínea, ela vai passar pelo fígado, vai passar pelo coração e do coração ela vai para o pulmão. No pulmão, pessoal, ela vai conseguir romper os brônquios do pulmão, os alvéolos, e subir pelos brônquios do pulmão até a parte da garganta aqui, até a parte da faringe. E aí ela tem 2 caminhos a seguir, então. Ela pode ou ser expelida, pela boca, você vai sentir como se fosse um pigarro aqui na garganta, Então você pode tossir essa lombriga, geralmente isso ocorre quando a infecção é maciça, por uma grande quantidade de larvas. Então, você pode aí tossir essa larva, ela pode ir para a cavidade nasal também. Se vocês procurarem imagem na internet, vocês vão achar, mas não coloquei aqui porque é um pouquinho forte. Ou você pode engolir de novo, que é o mais comum que acontece, Você engole essa larva e ela vai parar de novo no seu intestino. No intestino, então, ela vai se desenvolver, até chegar à fase adulta, da fase adulta para a fase reprodutória, se alimentando ali no seu estômago de restos de alimentos, pré-digeridos. E aí, esses ovos, então, vão ser ovopositados pela fêmea, A fêmea ela vai soltar no seu intestino esses ovos e vão se misturar com as fezes. E esses ovos serão liberados junto com as fezes.
E se não houver uma coleta e tratamento de esgoto adequado, ou essas fezes forem depositadas em lugares impróprios, elas podem acabar aí contaminando alimentos e contaminando até mesmo a água que a pessoa bebe, né? E pode chegar de novo aí no contato com outro ser humano. Aí o ser humano, se ele entrar em contato ou ingerir o alimento que está infectado, o ciclo se reinicia novamente, tá bom? Esse ciclo que foi falado aqui para vocês. Então tá resumido aqui na imagem, dá um pause, dá uma olhadinha, tenta digerir o ciclo aí para vocês entenderem um pouquinho o que acontece. Pessoal, e quais são os sintomas então? A gente vai ter duas fases de sintomas. Vai ter os sintomas da fase migratória, que também são conhecidos aí como síndrome de Loeffler, que é tosse, febre, problemas pulmonares, aí falta de ar, todos relacionados à migração da larva pelo corpo, tá? E a gente tem os sintomas da fase adulta do verme, né? Que daí já vai ser náuseas, cólicas abdominais e coisas nesse sentido, assim, relacionadas ao verme já aqui no intestino. E também a gente vai ter os sintomas quando a infecção é muito maciça, né? Então, como eu falei para vocês no começo, um dos sintomas da infecção maciça é quando os vermes começam a sair pelo nariz, pelo olho, pela boca. Se vocês procurarem a imagem, vocês vão conseguir ver. Aqui essa imagem é de uma infecção maciça no intestino, né, que causa obstrução, então causa o impedimento da passagem de fezes do bolo fecal pelo intestino. E esse bolo fecal, ele é tóxico, né? Se ele ficar muito tempo no organismo, ele vai aí ter um impacto negativo no organismo. Então, as fezes precisam sair. Então, é necessário que a pessoa que está com essa obstrução faça uma cirurgia para tirar esses vermes aí do intestino e permitir a passagem das fezes. E a profilaxia, né, pessoal, aqui dessa verminose, é lavar bem as mãos, né? Como evitar essa verminose? Lavando bem as mãos, saneamento básico, tratando os doentes para que eles não possam liberar, né, ovos infectados aí pelo ambiente. E o tratamento desses doentes, né, é feito por meio de vermífugos mesmo, como a ivermectina, por exemplo, que ficou famosa agora com Covid-19, né, com essa crise aí mundial. Mas a gente tem outros medicamentos também. E agora a gente vai falar sobre a ancilostomose, ou como várias pessoas conhecem, a amarelão. Ele é causado por dois principais vermes, né, a Ancylostoma duodenale e também o Necator americanus. Qual que é a diferença dos dois? Vou mostrar aqui numa imagem para vocês. Além do aparelho bucal ser diferente, né, o Ancylostoma duodenale, ele é mais específico aí de regiões temperadas, né, mais frias, com solo úmido e frio. A gente vai ver por que do solo. E o Necator americanus é o presente aqui no Brasil, nas Américas e em países de clima tropical, né, clima quente e úmido. Bom, o Ancylostoma duodenale, ele vai ter dois pares, né, de dentes córneos no aparelho bucal, e o Necator americanus vai ter duas lâminas, como estou mostrando para vocês aqui nessa imagem, duas lâminas cortantes. A gente vai ver por que essa estrutura é tão importante. Pessoal, então vamos falar sobre o ciclo dessa doença. Tudo se inicia quando uma larva, né, ela penetra a pele do ser humano. Tá? Essa larva está presente no ambiente aí em forma L1, L2 e a forma infectante, que é a fase L3. Então, essa larva tem um processo de desenvolvimento, vários estágios de desenvolvimento, né? Tanto no corpo humano quanto no ambiente. E a fase L1 e L2 é a fase de vida livre dessa larva. Então, ela está no solo, se alimentando de matéria orgânica e não quer nem saber do humano. Mas quando ela chega na fase L3 de desenvolvimento, ela para de se alimentar da matéria orgânica no solo e vai procurar um humano para infectar. Aí ela vai ser aí atraída pela temperatura do corpo humano e também atraída quimicamente pelo corpo humano. Achando o corpo, ela vai penetrar a epiderme e vai acabar caindo na corrente sanguínea. E aí, caindo na corrente sanguínea, vai para qualquer lugar, né, pessoal? E principalmente para o coração, por onde a circulação sanguínea deve passar sempre. Chegando no coração, essa larva vai ser mandada lá para o pulmão, tá bom? Pela veia pulmonar. E aí, chegando no pulmão, ela vai fazer basicamente o que a lombriga faz. Vai perfurar os alvéolos, subir pelos brônquios, e aí ela vai atingir o esôfago. Ela vai dar uma viradinha, como está mostrando aqui na imagem, no esquema para vocês.
ela vai descer pelo esôfago, vai passar por todo o trato digestivo até chegar no intestino. No intestino, essa larva se desenvolve, forma um indivíduo adulto que se desenvolve até chegar à fase reprodutiva. Na fase reprodutiva, essa fêmea também vai liberar os seus ovos, que vão se misturar com as fezes. E aí eles saem pelas fezes, né? Contaminam o solo aí, quando não há tratamento de esgoto adequado. E vão dar início novamente ao ciclo, né? Vão infestar esse solo aí, esse solo vai ficar contaminado. Se alguém for lá pisar e tiver a larva L3, ela vai entrar no ser humano e vai reiniciar o ciclo. E o que essa larva faz no intestino? Como eu mostrei para vocês, elas têm uma estrutura cortante na boca, né? Então elas agarram ali nas microvilosidades do intestino e se alimentam do sangue humano. Elas são hematófagas. Elas vão pegar, então, ferros, nutrientes que tem no sangue e vão se alimentar desses nutrientes, dos nossos nutrientes, causando em nós alguns sintomas. Por exemplo, a anemia, que vai dar esse tom amarelado à pele. Por isso o nome da doença também é conhecida como amarelão, né? Porque a pessoa fica pálida de tanto ferro e sangue, nutriente que perde e causa esse quadro de anemia. E também a fraqueza, né? Porque esses vermes estão se alimentando de todos os nossos nutrientes, os nutrientes prontos lá no nosso sangue que não chegam até os nossos tecidos. É importante aqui destacar para vocês que a gente tem um personagem muito famoso na história brasileira, que é o Jeca Tatu, criado pelo Monteiro Lobato. É um personagem que vivia na zona rural, né, no interior, e ele estava sempre em contato com a terra, tinha o hábito de andar descalço, né? E ele era vítima dessa doença, do amarelão. Por isso ele era meio amarelado, pálido, né? Fraco, por causa dos sintomas dessa doença. Então é legal que vocês saibam isso, porque faz parte aí da nossa história e é um link que vocês podem fazer com o conteúdo. Quais são as profilaxias, então? Como que a gente evita pegar o amarelão, né? A gente evita, então, entrar em contato com solo infectado. Então, se você sabe que tem descarte de esgoto não tratado em algum local, evite ir àquele local, evite ficar descalço perto daquele local, porque vai que tenha aí uma larva no estágio L3 da ancilostomose, né? Pronta aí para te infectar. Então, por isso que é importante que a gente sempre vista os sapatos aí, não fique andando descalço em qualquer lugar, porque existe essa possibilidade de infecção também pela pele. Pessoal, não deixem de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho e assistam a próxima aula que a gente está dando continuidade falando das outras verminoses desse filo dos nematelmintos.